Pai do Senhor, irmãos, é uma honra estarmos juntos novamente nesse momento para louvarmos ao Senhor. E antes de tudo eu queria convidar você a orar conosco, né? Vamos agradecer ao nosso Deus antes de nós louvarmos a Ele. Vamos agradecer juntos, amém? Onde você estiver, esteja em espírito conosco também nessa hora. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te damos graça, nós queremos te render louvores aqui nessa hora. E nós queremos te dar o melhor, Pai, porque o Senhor tem dado o melhor para nós. O Senhor tem cuidado de nós. As suas misericórdias e a sua graça têm se renovado manhã após manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Que nessa hora as casas e os corações possam estar sendo cheios de Ti, porque nós somos a Tua morada, nós somos a Tua habitação. E nós queremos estar cheios de Ti nessa hora, Senhor. Espírito Santo, fale conosco. Esteja falando conosco nesse momento de louvor e de adoração do Seu povo. Em nome de Jesus. Vamos louvar juntos. Teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Vamos juntos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa
rica e abundantemente. A paz de Jesus, querido, como vai você, como vai a sua casa, a sua família? Que bom estar com você mais uma vez aqui, num culto maravilhoso ao Senhor nosso Deus. Depois de um louvor maravilhoso como esse, é hora de nós estarmos trazendo uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração e ao coração da sua família e dos seus amigos. É muito bom estar com você aqui, que bom poder compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Mas antes disso, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar para a casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso como filhos de Deus para que haja mantimento na casa do Senhor. E esse é sempre um motivo de muita alegria, de honra para nós podermos ser participantes da obra de Deus em todos os sentidos. Não é? E honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas é algo realmente maravilhoso. Se você desfruta desse momento com alegria, certamente você tem sido muito abençoado por Deus. Em tempos difíceis, o que nos garante uma vida vitoriosa é nós sermos participantes de todas as promessas de Deus e estarmos no centro da sua palavra. E que nesse momento nós possamos fazer isso com muita alegria no nosso coração. Nós vamos deixar aqui a conta da igreja para que você possa fazer o depósito ou a transferência do seu dízimo, da sua oferta e honrar ao Senhor com o que você tem de melhor, porque o Senhor sempre nos dá o melhor. E nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Então vai ficar aqui a conta, mas eu quero orar com você agora, você que vai dizimar e ofertar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso com alegria no coração, não é? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós não devemos fazer isso por pressão, por força e nem por necessidade, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Que você seja muito abençoado nesse momento. Vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de participarmos desse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada dizimista, de cada ofertante que nesta noite, com um coração alegre, se envolvem com este momento, trazendo à casa do Senhor, depositando na conta da igreja o seu melhor, o seu dízimo, a sua oferta, para que haja suprimento na tua casa, o local onde nós logo estaremos nos reunindo novamente para juntos louvarmos ao Senhor, nos abraçarmos, termos uma comunhão profunda e que nós possamos voltar, Deus, com alegria no coração, sabendo que o tempo que nós tivemos ausentes daquele local, nós continuamos praticando a tua palavra, sendo obedientes à tua palavra, porque isso é o que vai fazer a diferença diante do Senhor. Que a tua igreja seja abençoada, que o Senhor multiplique na vida de cada um aquilo que cada um tem recebido em suas mãos, que o Senhor traga saúde espiritual, física, emocional, que todos possam desfrutar de tempos de proteção, de tempos de bênçãos e de multiplicação. Em nome de Jesus, amém e amém. Que bom poder participar com você mais uma vez. Eu quero me alegrar com você, mas eu quero estar junto com você. Logo no nosso primeiro culto, queremos fazer uma grande festa de celebração ao Senhor, pregar a palavra, louvar ao Senhor, orar, estarmos juntos ali, sabendo que todos estão bem, e eu faço votos que você esteja bem e a sua família. Vamos então à palavra de Deus, a palavra que nós temos para compartilhar nesta noite diz respeito à vida. Vida que nós só podemos experimentar verdadeiramente em Cristo Jesus, porque toda a palavra de Deus fala sobre Jesus, não é? E fala sobre a vida que nele está. A vida, ela está em Jesus. Em João 5, a partir do versículo 31, nós vamos ler até o versículo 40, vai falar exatamente sobre isso. Vamos ler esse texto junto comigo. Se você não tem a sua Bíblia aí, apanhe a sua Bíblia, compartilhe com as pessoas que estão próximas de você. Diz assim a palavra de Deus
em João 5, versículo 31 em diante. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus vem dando uma lição, queridos, aos fariseus, aos escribas, falando sobre a vida e dizendo, olha, não sou eu que testifico de mim, a palavra testifica de mim, o meu Pai testifica de mim, o Espírito testifica de mim, e vocês precisam vir a mim para que vocês possam ter vida, porque a Bíblia, ela vai testificar de Jesus. Eu quero ler esse texto com você, que está em João 5, a partir do versículo 31. E ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim, esse é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, e que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Que coisa tremenda. Então, Jesus aqui ele está falando sobre aqueles que testificam a respeito dele. Ele diz, olha, eu mesmo não testifico a respeito de mim, mas o Pai que me enviou, ele testifica de mim. As Escrituras testificam de mim e os profetas testificam de mim quando ele se refere a João Batista. Então existem verdades muito claras, queridos, nesse texto aqui que nós precisamos aprender. Primeiro, o texto fala sobre permanecer um pouco de tempo na luz. Que coisa tremenda. No versículo 35, a Bíblia diz que Jesus ele fala àqueles homens, vocês permanecem um pouco tempo na luz. Pouco tempo na luz. Que coisa tremenda, pelo testemunho de João Batista, que veio só com a missão de preparar o caminho do Senhor. Eles querem se alegrar com as palavras dele, mas não querem vir a Jesus. O texto fala a respeito de Jesus como sendo a resposta de Deus para o sofrimento do mundo. Ele fala no versículo 36. O texto também fala sobre revelação de Deus por meio de Jesus, no versículo 37, e no versículo 38 fala sobre as pessoas que não creem nele. E no versículo 40 nós vamos encontrar aqui, nesse texto, a palavra falando sobre a rejeição a Jesus como fonte de vida. Há um dito popular que encerra uma grande verdade que nós precisamos atentar para ele. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Creia, esta é a realidade da maioria das pessoas que nós conhecemos. Pessoas que estão diante da verdade, mas elas não querem aceitar a verdade, elas não querem enxergar a verdade, elas não querem assumir que em Cristo Jesus a vida permanece, a vida em Cristo Jesus ela se estabelece. Então o pior cego é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer ver. Esta é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas, amados, no tempo de Jesus também se recusaram a crer em Jesus, e hoje não é diferente. Muitos não aceitaram o testemunho de Jesus, muitos não aceitaram o testemunho de João Batista, muitos não creram nele, muitos o julgaram
como um falso profeta. E até hoje, em Israel, a grande maioria dos judeus não aceita Jesus como sendo filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, aquilo que havia naquele tempo, hoje continuamos vendo no cenário mundial. Muitos não querem receber a Jesus, muitos não querem vir a Jesus, mesmo as Escrituras falando a seu respeito, para terem vida. E por isso nós vivemos no mundo onde a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo, ele está morto em seus delitos e pecados. Por quê? Porque não recebem Jesus como Senhor e Salvador e não recebem a vida de Deus, não recebem a transformação, não recebem a restauração, não recebem a vida de Deus em si, porque a vida está em Jesus. E essa foi a posição que os principais tiveram a respeito de Jesus. Eles se posicionaram contra Jesus. E hoje nós temos muitas pessoas que ainda permanecem nesta mesma visão, coração endurecido, olham para as Escrituras, mas não creem nas Escrituras, e a gente ouve tantas coisas a respeito da Escritura, não é? E hoje o Evangelho, graças a Deus, está crescendo, e em todas as partes do mundo nós já temos aí uma grande manifestação do poder de Deus na vida de pessoas, porque resolveram abrir os olhos para as profecias bíblicas, abrir os olhos para as revelações bíblicas. Eu quero voltar a esse texto com você aqui. Ele diz no versículo 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ouça, as pessoas olham para a Bíblia, elas creem na Bíblia, mas quando elas esbarram na pessoa de Cristo Jesus, elas começam a interpretá-lo de forma diferente da que realmente ele é. Então Jesus, certa feita, ele chama os seus discípulos que haviam andado pelas aldeias, pelas cidades, e ele, num determinado momento, ele se reúne com eles e ele pergunta para eles: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Não é? Quem eles dizem que é o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é Elias, outros Jeremias, outro um grande profeta, o outro João Batista. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E é quando Pedro tem aquela revelação bombástica que se posiciona e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E Jesus faz aquela revelação sobre as chaves, né, do reino. Que coisa tremenda! Então nós precisamos atentar para essas questões, querido, para nós não andarmos nessa terra enganados quanto à pessoa de Jesus. Hoje nós vivemos esse cenário onde pessoas estão vendo as evidências por todos os lados, as pessoas estão vendo as coisas acontecendo, mas a maioria não quer vir a Jesus para ter vida. Elas procuram encontrar vida em todos os lugares, em religiões, filosofias, meditações transcendentais e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz que nele está a vida. É em Cristo Jesus que está a vida. E quando eu falo vida, entenda bem isso. Quando eu falo vida, eu quero dizer que isso compreende toda a estrutura da nossa existência. Eu estou falando de vida emocional, eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de vida física, eu estou falando de vida mental. Nós estamos falando de estrutura existencial.
E isso é importante nós atentarmos para isso. Quando Jesus diz, vocês no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está falando de estrutura existencial. Então as pessoas estão buscando nas filosofias, as pessoas estão buscando nas religiões, as pessoas estão buscando nas meditações transcendentais, as pessoas estão buscando em lazer, as pessoas estão buscando em todos os lados terem vida, mas a vida, ela começa em Jesus e ela termina em Jesus. Ele diz, as Escrituras, elas falam de mim, elas dizem a meu respeito, elas de mim testificam. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Que coisa tremenda, que palavra. A Bíblia, ela existe para nos mostrar, para mostrar ao mundo o caminho da salvação, para mostrar ao mundo a vontade de Deus para a vida do homem. E a Cristo como único caminho. Nós não temos outra alternativa. As pessoas estão buscando alternativas. A Bíblia não nos dá duas alternativas. A Bíblia não nos dá opções. Só há uma opção. Em João 8, versículo 32, olha o que a palavra de Deus diz para nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só tem uma verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então, existem 3 impedimentos que precisam ser removidos para que as pessoas elas possam realmente receber vida verdadeira e não um paliativo. Deus não quer que você viva de paliativos, irmãos. Como se você sentisse uma dor e tomasse uma dipirona para passar sem descobrir qual a causa da sua dor. Deus quer trazer a resposta que você precisa para a sua existência. É uma resposta existencial. Jesus é a resposta existencial para o homem. Então, o primeiro impedimento que nós precisamos entender e que precisa ser removido é o amor ao mundo com as suas concupiscências. Você sabe que a maioria das pessoas, elas não querem perder esta suposta liberdade que, na verdade, é uma prisão. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre o amor ao mundo, né? É um impedimento que nos limita na nossa trajetória e nos impede de nós experimentarmos a verdadeira vida. Então, o primeiro obstáculo é o amor ao mundo com as suas concupiscências. Em 1 João, no capítulo 2, nós vamos encontrar aqui uma palavra tremenda, onde Jesus ele nos traz uma palavra e diz, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida não é do Pai, mas é do mundo. É inerente ao mundo que nós vivemos, a esse sistema que nós vivemos. Uma das maiores armas que Satanás tem e usa para nos impedir de nós recebermos vida através de Jesus é criar meios fáceis de saciar os desejos da carne. Você sabe muito bem o que é isso. Se você hoje está em Cristo e um dia você viveu no mundo, você sabe muito bem identificar a diferença entre um e outro, entre a alegria de um e a alegria de outro, entre a paz de um e a paz de outro, entre o suprimento de um e o suprimento de outro. Você sabe muito bem identificar. E a grande questão é que Satanás cria dentro desse sistema meios de nos manter presos no sistema que nos mantém longe de Deus e da revelação da sua vontade. O início do mundo, é interessante isso, que no início do mundo Deus fala algo para
para Caim, o filho de Adão e Eva, que precisa servir de alerta para mim e para você. Em Gênesis 4, versículo 7, na parte B, ele diz: o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso é algo tremendo. O nosso desejo, ele recebe o incentivo, ele recebe uma ativação diária através de Satanás, que coloca diante de nós os pratos, né, deliciosos do mundo, para aqueles que vivem no pecado e que fazem da carne o seu meio de alegria. Satanás, ele tem o poder de trabalhar essa questão do pecado, gerando prazeres carnais que o homem carnal não é capaz de resistir. E é assim que ele vai levando o mundo e conduzindo o mundo para o caos. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo que Deus nos deu a vida para que cada um possa vivê-la da melhor maneira possível, que Deus não está preocupado com a maneira que nós estamos vivendo. Se Deus estivesse preocupado com a maneira como nós estamos vivendo, Deus não permitia tudo isso, Deus não nos daria tudo isso. A vida é para ser vivida e nós vamos viver da forma mais intensa possível, porque nós só temos uma vida para viver. Você vai ouvir pessoas dizendo que também são muito jovens para estarem dedicados à religião ou para estarem na igreja ou para terem uma vida espiritual. Estariam perdendo seu tempo com isso. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 12:1 que nós devemos nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos aos quais nós venhamos a dizer: não temos neles nenhum prazer, nenhum contentamento. Não temos neles nenhum contentamento. Ouça bem, uma pessoa que vive neste mundo sem Cristo, ela tem 99% de probabilidade de morrer sem Ele, querido, porque ninguém sabe a hora e nem o dia em que o Senhor virá. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que irá partir desta terra. Por isso nós precisamos atentar muito bem para essas questões. O tempo de buscar a vida é hoje. Pode ser que amanhã seja tarde, pode ser que amanhã não dê mais tempo. Um segundo ponto que nós precisamos remover da nossa vida, que nós precisamos lutar também contra ele, é o amor ao dinheiro. Querido, o dinheiro, eu tenho dito sempre isso, que o dinheiro é a mola propulsora do mundo. É a mola propulsora do mundo. O dinheiro, ele só pode ser, entenda bem isso, ele só pode ser uma bênção quando ele serve aos propósitos de Deus, quando ele serve para nós servirmos ao próximo, quando ele serve para nós honrarmos ao Senhor através dele. Esse é o propósito de nós termos recursos, queridos. Muitas pessoas já morreram acreditando não precisar de Deus por conta do que tinham. Muitas pessoas, e hoje aonde essas pessoas estão? Aonde essas pessoas estão? A Bíblia me diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, então você está dizendo que o dinheiro é ruim? Não, não estou dizendo que o dinheiro é ruim. O dinheiro é bom, o dinheiro é muito bom. Você precisa de recursos para você ter um conforto com a sua família, para você poder adquirir os patrimônios que você necessita para que a sua família tenha uma vida tranquila, uma vida próspera, para que você possa se vestir, para que você possa ter o seu carro, para que você possa ter uma vida abençoada. Mas bem-aventurados são aqueles que, ao receberem de Deus esta bênção, são capazes de compartilhar aquilo que têm recebido de Deus.
eles não têm o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro nos leva à avareza, porque ele nos faz reter o dinheiro como se o dinheiro fosse a raiz, a base da nossa segurança. E não é. A nossa segurança está em Deus. O meu recurso precisa servir ao Senhor. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é o meu braço forte. O Senhor é a resposta que eu preciso para os momentos incertos. É a resposta certa para os momentos incertos. E aquilo que eu recebo de Deus tem que servir para glorificar a Deus e não para me afastar de Deus. Por isso que nós precisamos atentar para esse detalhe. Você tem visto aí hoje, nesse mundo de corrupção, quantas pessoas que nós julgávamos até serem pessoas muito corretas, hoje estão sendo expostas aí e nós estamos descobrindo coisas terríveis. Por quê? É a ganância, é o amor ao dinheiro. E há quem diga que todo mundo tem um preço. O preço que eu e você nós temos, ele foi pago na cruz. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço por cada um de nós, queridos. Então, o que nos faz entender que Jesus é aquele que detém o poder e a autoridade sobre a nossa vida. Eu quero profetizar que nada vai te faltar, queridos. Nada vai te faltar. A Bíblia nos informa que o justo não padece necessidade nem a sua descendência. Nós cremos num Deus que supre, cremos num Deus que sustenta, num Deus que alimenta, num Deus que veste, num Deus que satisfaz os desejos do nosso coração quando nós dele nos agradamos, querido. Então, um convertido com dinheiro é uma coluna para a obra de Deus e uma bênção cada vez maior na vida das pessoas que o cercam. Um crédulo com dinheiro é um super-homem sem capa em um vale de criptonita, que ele pensa ser forte, pode ser derrotado por apenas uma pedra. Ouça bem isso, querido. Ele acredita que não precisa de Deus. Ele acredita que ele é suficiente na sua própria existência e que o que ele tem é o bastante para dar a ele tudo aquilo que ele precisa e que ele vai ter uma vida boa somente tendo os recursos financeiros, queridos. Mas não é isso que a realidade da história tem nos mostrado. Nós temos visto que pessoas com muitos recursos também têm se suicidado. Pessoas com muitos recursos têm entrado em depressão. Por que será? É simples essa questão. É porque aquilo que eles têm não pode satisfazer a sua alma. Aquilo que eles têm não pode sustentar a sua existência espiritual, emocional e nem física. Porque se dinheiro comprasse saúde, você não veria rico morrer de doença. Não é verdade? Então a gente precisa entender isso. Paulo ele orienta Timóteo, queridos, a estar vigilante, alegando já ter visto muitos homens militantes na fé caírem por causa do dinheiro. Olha que coisa tremenda. Pessoas militantes da fé caem por causa de dinheiro. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 8, Paulo diz o seguinte: tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, diz ele, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Amado, abre o teu olho, para que você não se desvie da fé por conta das tentações que o dinheiro possa te trazer. Que Deus nos livre disso, que Deus nos guarde disso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz assim: se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, Paulo está nos dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
que pessoas se desviam da fé por amor ao dinheiro, que pessoas elas são cheias de cobiça por amor ao dinheiro, que elas abandonam o evangelho por amor ao dinheiro e no final disso tudo elas se atormentam com muitas dores. Nós temos visto isso muitas vezes nesse cenário em que nós estamos vivendo hoje, porque deles nós podemos falar, porque tudo hoje chega muito rápido através da internet, das redes sociais, e é assim que acontece na vida de muitas pessoas. Deus, em todo o percurso que nós temos feito aí através da história, nós temos visto como Deus trata essa questão. Infelizmente, a maioria das pessoas cegas no seu entendimento não consegue entender essas questões. Você pega aquilo que Deus te deu e você faça algo de bom, que na eternidade vai ecoar como uma boa obra de fé. Se você não faz isso, você está na contramão da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá deve servir para honrar a Deus e abençoar também ao próximo. Porque tudo aquilo que eu recebo em minhas mãos e eu espalho, se multiplica. Tudo aquilo que eu retenho, morre. E a gente precisa entender essas questões. O último ponto que eu quero compartilhar com você, que é um impedimento tremendo também, é o bloqueio da mente. Esse bloqueio que não permite que as pessoas vejam a vida que flui de Cristo. Esse bloqueio maligno. O Aurélio vai nos dizer que entendimento significa capacidade de julgar, de conhecer, de discernir. É isso que significa entendimento. E tem muitas pessoas com falta de entendimento. Tem muitas pessoas que não têm entendimento. A maior luta que Jesus travou foi contra esse bloqueio causado por Satanás. Em 2 Coríntios 4, a Bíblia vai nos dizer nos versículos 3 e 4 algo interessante. Ela diz assim: mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha só, para aqueles que não se converteram, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, nos quais o Deus desse século, ou seja, aquele que rege a mente humana, longe da presença de Deus, diz assim: cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Querido, a glória de Cristo, Jesus, ele é a imagem de Deus. Jesus foi perseguido pelos que tinham esse bloqueio. E Jesus continua sendo rejeitado pelos que têm esse bloqueio. Os apóstolos foram perseguidos pelos que tinham esse bloqueio. Hoje a igreja é perseguida pelos que têm esse bloqueio. Não temos dúvida disso. Não temos dúvida disso. Quando Jesus, ele na cruz, ele diz em Lucas 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está claramente dizendo para nós que aquelas pessoas que o estavam crucificando, que aquelas pessoas que o estavam levando à morte, que aquelas pessoas que não o receberam, eles não faziam aquilo porque eles tinham o entendimento, mas eles faziam aquilo porque eles não tinham o entendimento. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Queridos, olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Que Deus opere na vida de cada pessoa que nos ouve nesta noite, querido. Que Deus possa operar, que Deus venha fortalecer os nossos propósitos de servi-lo, querido. Que Deus possa nos estimular a permanecermos nas boas obras em Cristo Jesus. Que Deus possa nos mostrar claramente que nós só temos um caminho,
que é Cristo Jesus, porque nele está a vida. Fora dele não há vida. Fora dele a nossa existência, ela está limitada ao que o mundo pode nos oferecer. E o mundo não tem nada para nos oferecer. Você pode viver bem nesse mundo? Posso viver muito bem nesse mundo e desfrutar das maravilhas que a natureza me dá. Desfrutar de uma família abençoada, que é o meu ambiente de paz, que é o meu ambiente de alegria, que é o meu ambiente de satisfação, quando Cristo estiver como base da minha estrutura. Não é o dinheiro que me faz feliz, e eu posso dizer isso para você muito claramente: o que me faz feliz é a presença de Cristo, porque nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, assim como a maioria das pessoas, não é? Mas nós não perdemos a nossa alegria, não perdemos a nossa paz, não perdemos a nossa disposição, porque a nossa alegria, a nossa paz, nós encontramos em Cristo. Nós conseguimos ler a Bíblia e ir até Ele para termos vida, e nós temos vida e vida em abundância. Fora de Jesus não há isso. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há revelação de Deus, querido. Nas religiões, em nada há revelação de Deus. Fora de Jesus todos estão em trevas. Não há ninguém na luz. Hoje é uma noite de libertação para muitas pessoas. Eu quero orar nesse sentido. Eu quero dizer para você, nós precisamos de Jesus, porque somente nele nós encontramos a vida. As Escrituras falam dele e muitos não querem ir a ele para terem vida. Assim foi no passado, assim é no presente e assim será no futuro. Mas que você que me ouve hoje, se você já está em Cristo, que você possa permanecer nele e cada dia mais e se aprofundar no conhecimento da sua vida, porque é isso que vai trazer vida para você. Que a sua família esteja em Cristo, que os seus amigos estejam em Cristo, queridos, que você esteja em Cristo, porque é nele que nós encontramos a vida. Eu quero orar com você nesta noite, e eu quero dizer a você que há algo poderoso que Deus deseja fazer na sua vida. Amados, nós precisamos estar em Jesus. Nós precisamos da vida de Jesus em nós. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Nós vamos encerrar esse culto, esta palavra, e eu quero pedir a você que você esteja fazendo uma reflexão a respeito de tudo aquilo que nós falamos nessa noite, e que você entregue realmente a sua vida para Jesus, se você ainda não fez. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos também nos despedir. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses meus irmãos que estão do outro lado desta tela, pedindo ao Senhor que os abençoe, que o Senhor toque no coração, que o Senhor se revele a cada um dos meus irmãos, nos momentos mais difíceis, meu Pai, onde nós precisamos receber a Tua vida, receber a Tua luz, para nela vivermos, Senhor. Que o Senhor visite cada casa, cada família, cada filho, Pai. Aqueles que estão agora vivendo momentos difíceis, Pai. Que o Senhor possa entrar na vida do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa que está do outro lado e possa fazer a diferença, Pai. Que haja a revelação de Cristo Jesus na vida de cada um, no coração de cada um, e que eles possam desfrutar do melhor do Senhor. É a oração que eu faço, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecendo pela salvação, te agradecendo pela revelação, pela graça, pela misericórdia do Senhor sobre todos nós. Livra-nos do mal, Senhor. Estabelece o teu governo na vida de cada um, Senhor, e que todos possamos desfrutar
de dias melhores na tua presença, Senhor. Que assim seja para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus possa resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Eu profetizo um novo tempo na sua vida, um tempo de manifestações do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, dos milagres do Senhor e tudo aquilo que Deus tem de melhor que possa estar vindo e se manifestando na sua vida e na vida da sua família. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima.